Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tenho algo muito especial para compartilhar com vocês, que era para sair no final do ano de 2023, mas tá tudo certo, a gente sai um pouquinho depois. Então vamos explorar alguns avanços e descobertas de 2023 para nossa área aqui da psicologia e saúde mental, que me deixaram animado ou curioso, interessado. 2023 foi um ano aí repleto de pesquisas inovadoras, insights valiosos e descobertas que têm o potencial de transformar a maneira como entendemos a mente humana e abordamos a terapia. Para vocês, profissionais, estudantes ou simplesmente aí entusiastas da psicologia, eu preparei uma retrospectiva cuidadosa de 12 artigos importantes e interessantes que se destacaram em 2023, pelo menos ao meu ver. Cada um desses artigos traz uma contribuição única para a nossa área, abordando desde técnicas em terapia cognitivo-comportamental até aprofundamentos em teorias existentes e suas aplicações práticas. Então, vamos lá. E se você quiser o link para qualquer um dos artigos, é só me pedir no inbox, caso você esteja no Instagram, ou nos comentários, caso você esteja no YouTube. Psiconeuroimunologia, uma introdução à comunicação imune-cérebro e suas implicações para a psicologia clínica. O artigo explora a interação entre o sistema imunológico e o cérebro, enfatizando seu impacto na saúde mental. Ele destaca como a ativação do sistema imune influencia domínios psicológicos importantes, incluindo sistemas de valência positiva e negativa, processos sociais, cognição e regulação do humor. Além disso, discute a relação entre o estresse psicossocial, a inflamação e a saúde mental, ressaltando a importância das intervenções psicossociais e mente e corpo para fomentar a resiliência neuroimune. Como conclusão, ele nos traz que o sistema imunológico, que compreende células imunes do corpo e no cérebro, desempenha um papel crítico no desenvolvimento e funcionamento do sistema nervoso central, com efeitos profundos sobre emoção, cognição e comportamento ao longo da vida. A ativação de células imunes por infecção ou lesão leva à liberação de citocinas pró-inflamatórias, que sinalizam o cérebro e induzem mudanças no humor, energia e comportamento. Em um nível sistêmico, a inflamação está associada a mudanças nos sistemas de valência negativa, valência positiva e regulação, excitação, bem como nos processos sociais. Os efeitos nos sistemas cognitivos são mais variados. Além disso, distúrbios clínicos, incluindo depressão, esquizofrenia e transtorno de estresse pós-traumático, estão associados a alterações na função imune. Então, isso é muito interessante. Então, o estresse psicológico também ativa a atividade inflamatória e pode influenciar a sinalização imune-cérebro, de maneiras que amplificam os efeitos do estresse sobre o humor e o comportamento. Essas mudanças ajudam a instanciar os efeitos do estresse no corpo e no cérebro, particularmente quando o estresse ocorre no nível do desenvolvimento. Intervenções psicológicas podem regular a atividade imune e também podem influenciar a sinalização imune-cérebro, promovendo resiliência neuroimune. E olha só que bacana, né? Explorações como essa só reforçam a importância do nosso papel no desenvolvimento de uma maior resiliência mental e bem-estar em geral na vida do paciente. Quando trabalhamos assim, nós diminuímos o seu estresse, afetamos positivamente o seu sistema imune e beneficiamos as suas emoções e comportamentos. Os efeitos das intervenções de psicologia positiva no bem-estar e estresse em pacientes com doenças cardiovasculares, uma revisão sistemática e meta-análise. Esse artigo investiga a eficácia das intervenções de psicologia positiva em pacientes com doenças cardiovasculares. 20 estudos com 1.222 participantes foram incluídos, dos quais 15 desses estudos eram ensaios clínicos randomizados. Os estudos incluídos mostraram alta variabilidade em características de estudo e intervenção. As meta-análises mostraram efeitos significativos para o bem-estar mental e estresse após a intervenção, e os efeitos ainda eram significativos no acompanhamento. Esses resultados sugerem que as intervenções em psicologia positiva são eficazes em melhorar o bem-estar e estresse em pacientes com doenças cardiovasculares e, portanto, podem ser uma adição valiosa para a prática clínica. No entanto, há necessidade de estudos mais rigorosos, adequadamente dimensionados, que nos ajudem a entender
quais são as intervenções positivas mais eficazes para qual paciente. Isso daqui é muito interessante para a gente só reforçar. Nós já haviam vários, né? Como vocês viram nas meta-análises, né? Vários estudos mostrando a eficácia da psicologia positiva com pacientes com doenças cardiovasculares, principalmente quando se trabalha a questão do otimismo com esses pacientes, a questão da gratidão, do reconhecimento das coisas positivas, trabalhando essa esperança que envolve essa parte do otimismo. Então, isso é uma coisa muito interessante, muito positiva, que só reforça aí a base científica da terapia aí da psicologia positiva. Relações meta-analíticas entre personalidade e habilidade cognitiva. O artigo apresenta uma análise meta-analítica extensiva sobre as relações entre traços de personalidade e habilidades cognitivas. Esse estudo incorpora dados de 1.325 estudos, envolvendo milhões de participantes de mais de 50 países, examinando as relações entre 79 construtos de personalidade e 97 habilidades cognitivas. A pesquisa revela que as habilidades cognitivas não estão apenas associadas a traços de abertura, por exemplo, mas também há alguns aspectos e facetas de neuroticismo, extroversão e conscienciosidade. Foi observado que os traços relacionados ao neuroticismo geralmente apresentam correlações negativas com habilidades cognitivas, enquanto a extroversão e a conscienciosidade tendem a mostrar relações positivas. Esses resultados fornecem insights valiosos sobre como diferentes traços de personalidade podem influenciar ou estar associados a várias capacidades cognitivas. O estudo enfatiza a importância de considerar as relações entre personalidade e habilidade cognitiva em pesquisas futuras, sugerindo que essas conexões podem revelar etiologias comuns e ajudar a informar a prática clínica e a intervenção psicológica. Em geral, esse trabalho amplia significativamente a compreensão das interações entre personalidade e habilidades cognitivas, destacando áreas que necessitam de mais investigação e potencial aplicação prática. No meu canal eu tenho diversos vídeos sobre os 5 grandes fatores da personalidade. Se é algo que você se interessa para saber, corre lá para assistir. Uma revisão abrangente de ensaios controlados randomizados sobre os efeitos do exercício físico na cognição. Esse daqui é assim de pessoas ficarem, eita, como assim? Eu não tive acesso ao artigo por ser muito novo e está atrás aí de barreiras pagas, mas o seu resumo nos traz algo bem interessante. Extensivas pesquisas associam o exercício físico regular a um aprimoramento geral da função cognitiva ao longo da vida. Utilizando uma revisão abrangente ou guarda-chuva de meta-análises estritas e ensaios controlados randomizados, o estudo avalia as evidências causais que suportam essa relação em uma população saudável. Apesar de a maioria das 24 meta-análises revisadas relatar um efeito positivo geral, a avaliação revela baixo poder estatístico nos ECRs primários, inclusão seletiva de estudos, viés de publicação e grande variação nas combinações de decisões pré-processamento e analíticas. Além disso, a meta-análise de todos os ECRs primários incluídos nas meta-análises revisadas mostra benefícios pequenos relacionados ao exercício, que se tornam substancialmente menores após considerar moderadores-chave e negligenciáveis após a correção para viés de publicação. Esses achados sugerem cautela, então, nas afirmações e recomendações que vinculam o exercício físico regular, no caso, a benefícios cognitivos na população humana saudável, até que evidências causais sejam mais confiáveis se acumulem. Vamos aguardar, então, mais sobre isso, mas será, então, que estávamos errados ao afirmar que exercício físico nos beneficia aí cognitivamente? Será que isso se estende à saúde mental também? Independentemente de qualquer coisa, a maioria dos profissionais e pacientes também que tenham aplicado uma mudança comportamental de começar a realizar atividade física vão relatar benefícios. E essa evidência clínica é suficiente para mim. É para você? O que você diz sobre isso? Maus tratos na infância e problemas de saúde mental. Uma revisão sistemática e meta-análise de estudos quase experimentais.
Estudos quase experimentais são um tipo de design de pesquisa que se assemelha a experimentos controlados, mas com algumas diferenças-chave. Ao contrário dos experimentos verdadeiros, onde os participantes são aleatoriamente designados para grupos de tratamento ou controle, os estudos quase experimentais não utilizam essa alocação aleatória. Isso pode ocorrer porque a randomização é impraticável ou eticamente inviável. Então vamos lá, maus tratos na infância estão associados a problemas de saúde mental, mas a extensão em que essa relação é causal permanece incerta. Para fortalecer a inferência causal, os autores realizaram aí uma revisão sistemática e meta-análise de estudos quase experimentais examinando a relação entre maus tratos na infância e problemas de saúde mental. O estudo incluiu 34 pesquisas quase experimentais com 54.646 participantes. E os resultados mostraram uma associação moderada entre maus tratos na infância e problemas de saúde mental antes do ajuste quase experimental, e uma associação menor após o ajuste. Isso indica uma contribuição causal pequena, mas presente dos maus tratos na infância para problemas de saúde mental. O estudo também sugere que parte do risco global de problemas de saúde mental em indivíduos expostos a maus tratos é devido a fatores de risco genéticos e ambientais mais amplos, destacando a necessidade de prevenir maus tratos na infância e abordar fatores de risco psiquiátricos mais amplos para prevenir psicopatologias. Esse estudo, então, só nos ajuda a reforçar que o que causa problemas de saúde mental nas pessoas é multifatorial. Uma criança ferida pode desenvolver transtornos de saúde mental, mas dependendo do ambiente e genética, isso não seria relevante. A combinação de fatores é relevante para que a gente trabalhe com o paciente de uma maneira mais ampla. Como a terapia com psilocibina funciona, uma exploração da evitação experiencial como um mecanismo putativo de mudança. Mais um estudo que não tive acesso por enquanto, por estar aí por trás de barreiras pagas, mas temos um resumo e as conclusões são bem interessantes. Para quem não sabe, a psilocibina é um composto químico psicoativo encontrado em certos tipos de cogumelos, conhecidos popularmente como cogumelos mágicos. Então, atualmente, né, uma droga ilícita. Esse composto é conhecido por seus efeitos psicodélicos que podem incluir alterações na percepção, humor e pensamento. A psilocibina tem sido objeto de pesquisa em psiquiatria e neurociência, explorando seu potencial terapêutico no tratamento de condições como depressão, ansiedade e transtornos relacionados ao estresse pós-traumático. Nas últimas décadas, houve um interesse renovado em estudar seus efeitos e possíveis aplicações clínicas. O artigo então nos traz: a terapia com psilocibina está recebendo atenção como uma intervenção de saúde mental com potencial transdiagnóstico. Em linha com a pesquisa psicoterapêutica, pesquisas qualitativas destacaram o papel das reduções na evitação experiencial e aumentos na conexão dentro da terapia com psilocibina. No entanto, nenhuma pesquisa quantitativa examinou a evitação experiencial como um mecanismo subjacente aos efeitos terapêuticos da terapia com psilocibina. A evitação experiencial é um conceito da terapia de aceitação e compromisso que se refere à tendência de uma pessoa evitar pensamentos, sentimentos, memórias e sensações físicas desagradáveis. Isso geralmente envolve comportamentos que visam escapar ou negar essas experiências internas, mesmo quando tal evitação resulta em consequências negativas a longo prazo. A evitação experiencial é considerada um fator importante no desenvolvimento e manutenção de vários problemas psicológicos, pois impede que a pessoa confronte e processe efetivamente suas experiências internas. Dados foram usados de um ensaio controlado randomizado duplo cego que comparou a terapia com psilocibina, 2 sessões de 25 mg de psilocibina mais placebo diário por 6 semanas, com escitalopram, 2 sessões de 1 mg de psilocibina mais de 10 a 20 mg diários de escitalopram por 20 semanas, em indivíduos aí com um transtorno depressivo maior. Todos os participantes receberam também
suporte psicológico. Evitação experiencial, conexão e resultados do tratamento foram medidos no pré-tratamento e em um ponto final primário de 6 semanas. Experiências agudas de psilocibina e insights psicológicos também foram medidos. Com a terapia de psilocibina, mas não com o estalopram, melhorias nos resultados de saúde mental, ou seja, o bem-estar, aí, a severidade da depressão, ideação suicida e traços de ansiedade, ocorreram através da redução na evitação experiencial. Análises exploratórias sugeriram que melhorias na saúde mental, exceto por ideação suicida, através da redução e evitação experiencial, foram mediadas serialmente através de aumentos na conexão. Em outras palavras, a redução no comportamento de evitar experiências desagradáveis teve um impacto positivo na saúde mental. E esse impacto foi parcialmente resultado de um aumento na sensação de estar conectado com os outros ou com o mundo ao redor. O tratamento com psilocibina promete ser mais polêmico do que o tratamento com a cannabis. Qual é a sua visão sobre o assunto? Deixa para mim nos comentários. Eu acho muito interessante que essa teoria, né, de como essa substância pode fazer com que o indivíduo se sinta mais conectado consigo mesmo, com seus sentimentos e com o mundo ao redor, que aí no caso essas drogas podem trazer isso, né, mas é claro que o tratamento é feito de uma forma controlada, tá? Então essa conexão com essas questões do mundo externo e consigo mesmo ajuda no tratamento desses indivíduos. Essa é a teoria, então que essa substância pode ajudar a pessoa a não evitar os sentimentos, os pensamentos e tudo mais, na verdade se conectar mais com tudo isso, e isso ajuda no trabalho. Então muito interessante, né? Continuando aqui, então os efeitos do consumo agudo de cannabis com e sem canabidiol na antecipação de recompensa neural em adultos e adolescentes. Para quem não sabe, o consumo agudo refere-se à ingestão de uma substância em uma única ocasião ou durante um curto período de tempo, diferente do uso crônico ou a longo prazo. O consumo agudo foca nos efeitos imediatos e de curta duração que uma substância pode ter no corpo e na mente aí do indivíduo. Então, por exemplo, no contexto de substâncias como a cannabis, o consumo agudo seria o efeito imediato após uma única sessão de uso, ao invés de um padrão de uso contínuo ou frequente. E a antecipação de recompensa neural refere-se à atividade cerebral que ocorre quando uma pessoa espera receber uma recompensa. Essa atividade é frequentemente estudada em áreas do cérebro, como o sistema límbico. Essas áreas são ativadas em resposta à expectativa de experiências positivas ou gratificantes, como receber dinheiro ou reconhecimento social. Esse processo é fundamental para entender como a motivação e o desejo são processados no cérebro e está relacionado a vários comportamentos e transtornos psicológicos. Voltando ao estudo, então, utilizando um design de estudo controlado randomizado duplo cego, o estudo comparou os efeitos da inalação de cannabis contendo THC mais CBD e placebo. Os participantes realizaram a tarefa de atraso de incentivo monetário durante a ressonância magnética funcional. Esse é um teste comportamental usado em pesquisas psicológicas e neurocientíficas para medir a antecipação de recompensa e a tomada de decisão. Na tarefa, os participantes escolhem entre opções que oferecem diferentes quantias de dinheiro e diferentes tempos de espera para recebê-los. Os resultados indicaram que o THC reduziu a atividade de antecipação de recompensa em regiões cerebrais-chave, enquanto o CBD não modulou esse efeito. Além disso, não houve diferenças significativas na sensibilidade dos adolescentes e adultos nos efeitos agudos do THC na antecipação de recompensa. Esses resultados sugerem que a cannabis suprime a resposta de antecipação de recompensa no cérebro, e essa supressão não é influenciada pelo CBD, nem varia significativamente entre adolescentes e adultos. Essa conclusão significa que o uso agudo de cannabis reduz a atividade cerebral associada à antecipação de uma recompensa. Nesse caso aqui, o dinheiro, tanto em adolescentes quanto em adultos. Além disso, o estudo encontrou que o canabidiol, o CBD, não altera esse efeito. Isso sugere que a cannabis diminui a resposta do cérebro à expectativa de recompensa e que essa diminuição é similar em adolescentes e adultos. Ou seja, os adolescentes não são mais sensíveis ou resistentes a esses efeitos da cannabis em comparação
com os adultos. A redução da atividade cerebral associada à antecipação de recompensa, como resultado aí do uso agudo de cannabis, pode levar a alterações na maneira como a pessoa percebe e reage a situações potencialmente gratificantes. Isso pode afetar a motivação e o comportamento, uma vez que a antecipação de recompensa é um componente importante para a tomada de decisões e a busca de experiências positivas. Esse efeito pode ter implicações no dia a dia, influenciando como indivíduos valorizam e buscam recompensas e que pode afetar o bem-estar e a saúde mental. Então, não use drogas, né? Só se for controle, se for usar o CBD aí para tratar alguma coisa, se for alguma coisa comprovada, pensando nessa questão da psilocibina também, se alguma coisa comprovada que ajude e tal, mas usar a droga por usar a droga, não use drogas, só vai te atrapalhar. Sou careta. Vamos lá para o próximo estudo aqui. Comparação das visitas ao Departamento de Emergência Pediátrico por tentativa de suicídio, automutilação e ideação suicida antes e durante a pandemia do Covid-19, uma revisão sistemática e meta-análise. O artigo começa reforçando que existe falta de consenso sobre o efeito da pandemia de Covid-19 na saúde mental de crianças e adolescentes. O objetivo foi comparar as taxas de visita ao Departamento de Emergência Pediátrico por tentativa de suicídio, automutilação e ideação suicida durante a pandemia com as de antes da pandemia. O método envolveu uma revisão sistemática e meta-análise de estudos, analisando dados de visitas ao Departamento de Emergência Pediátrico antes e durante a pandemia. A conclusão foi que as visitas por tentativa de suicídio aumentaram durante a pandemia, enquanto as taxas de outras indicações de doenças mentais diminuíram, destacando a necessidade de suporte integrado à saúde mental para crianças e adolescentes. Isso é curioso, mas que talvez podemos aqui teorizar. A busca por suporte de outros transtornos de saúde mental pode se dar pelo medo que muitas pessoas com ansiedade ou depressão, por exemplo, estavam aí, né, com medo de sair das suas casas, e o que provavelmente seus pensamentos disfuncionais reforçaram. A visita por tentativa de suicídio faz sentido quando pensamos que é algo mais grave, onde o risco de vida é real, caso a pessoa não busque uma ajuda. Vamos torcer para que o suporte em saúde mental esteja bem adequado para as pessoas hoje em dia, para que eventualmente, caso uma próxima pandemia surja, esses dados se alterem. Qual a sua suposição aí sobre esses resultados? O que você pensa sobre isso? Deixa para mim nos comentários. O canabidiol torna a cannabis mais segura? Um ensaio randomizado duplo cego e cruzado de cannabis com 4 diferentes proporções de CBD, THC. O estudo investiga se o aumento do conteúdo de CBD na cannabis pode reduzir os seus efeitos nocivos. O design do estudo envolve um ensaio randomizado duplo cego e cruzado, com 46 participantes saudáveis e infrequentes usuários de cannabis. Eles inalaram cannabis vaporizada com diferentes proporções de CBD e THC. Os autores concluíram aí que a coadministração de CBD com THC não teve efeito significativo na indução de prejuízos cognitivos ou sintomas psicológicos após o uso da cannabis. Isso foi observado em uma gama de razões CBD, THC, que são comumente encontrados em produtos de cannabis recreativos e medicinais. A ausência de um efeito modulatório do CBD não foi atribuída à falta de poder estatístico, já que os efeitos robustos do THC foram detectados e o estudo incluiu um número relativamente grande de sujeitos. Embora alguns participantes tenham abandonado o estudo devido a efeitos aí sintomáticos do THC, aqueles que completaram o estudo mostraram mudanças significativas em 3 instrumentos psicopatológicos independentes, bem como prejuízos significativos na memória e atenção. Como conclusão, nós temos nas doses tipicamente presentes na cannabis recreativa e medicinal, não encontramos evidências de que o CBD reduza os efeitos adversos agudos do THC sobre a cognição e a saúde mental. Da mesma forma, não houve evidências de que ele alterasse os efeitos subjetivos ou prazerosos do THC. Esses resultados sugerem que o conteúdo de CBD na cannabis pode não ser uma consideração crítica nas decisões sobre sua regulamentação ou na definição de uma unidade aí padrão
de THC. Os dados também são relevantes para a segurança de medicamentos licenciados que contêm THC e CBD, pois sugerem que a presença do CBD pode não reduzir o risco de efeitos adversos do THC. Usuários de cannabis então podem reduzir danos ao usar uma proporção maior de CBD e THC devido à exposição reduzida do THC, em vez da presença do CBD. Esse estudo é interessante para que usuários e defensores da cannabis não saiam por aí defendendo besteiras e que a gente entenda que o uso de cannabis é diferente do uso só do CBD, que não possui nada a ver com o THC. Próximo aqui, nós temos que moderando os impactos da pandemia da Covid-19 no uso de substância, uso de mídia digital e saúde mental de crianças e adolescentes. Um estudo psicológico positivo randomizado. O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia de uma intervenção baseada em psicologia positiva para reduzir o uso de substâncias e mídia digital e melhorar a saúde mental de crianças e adolescentes durante a pandemia de Covid-19. A metodologia incluiu 1.670 crianças e adolescentes de escolas israelenses randomicamente designados para uma intervenção ou para um grupo de controle. Utilizou-se aí um design longitudinal de medidas repetidas por 3 anos para examinar as mudanças no uso de substâncias, uso de mídia digital e sintomas psicológicos. No caso, a pandemia acabou pegando o estudo no meio do processo e aí acabou gerando esse novo estudo, né? A intervenção baseada em psicologia positiva, denominada Programa de Prevenção à Adição em Psicologia Positiva, foi um programa escolar de 2 anos composto por 30 unidades, cada uma com duração de 2 horas, ministradas por professores treinados para crianças e adolescentes durante o ano letivo. O programa integrava estratégias de prevenção baseadas em evidências, a adição com facetas de bem-estar e construtos validados da psicologia positiva. Incluía treinamento interativo em autoconsciência, habilidades de resistência à adição, crenças normativas, informações sobre os efeitos nocivos do uso de substâncias e uso excessivo de mídia digital, diálogo motivacional, resolução de problemas, tomada de decisão, regulação emocional, emoções positivas, forças de caráter, resiliência, lidar com estresse, suporte social, relacionamentos interpessoais saudáveis, fluxo e engajamento, definição de metas e significado de vida. Muita coisa, né? Mas também foi um ano bastante tempo aí, né? 2 anos, né? Durante os 2 anos do programa, houve 4 lockdowns, nos quais as sessões foram conduzidas via Zoom. Na discussão do estudo, os autores destacam a eficácia da intervenção baseada em psicologia positiva em melhorar a saúde mental e o bem-estar de crianças e adolescentes durante a pandemia de Covid-19. O programa mostrou-se efetivo aí na redução de comportamentos aditivos e no aumento do bem-estar subjetivo, contrastando com tendências negativas observadas aí no grupo controle. O estudo também encontrou associações significativas entre os sintomas de saúde mental e comportamentos aditivos, sugerindo que estratégias de autorregulação por meio de substâncias psicoativas e dispositivos digitais podem ser uma resposta ao estresse psicológico. Além disso, o estudo identifica que emoções positivas e bem-estar psicológico atuam como fatores protetores contra comportamentos aditivos e problemas de saúde mental. Os resultados indicam que a intervenção foi eficaz em reduzir o uso de mídias digitais e substâncias entre os participantes, além de promover emoções positivas e satisfação com a vida. A prevalência de 12 meses de uso de tabaco, uso de álcool e uso de cannabis diminuiu significativamente do período pré-intervenção para o período de acompanhamento no grupo de intervenção e aumentou significativamente no grupo controle. O uso diário de mídia digital aumentou durante o período da pandemia em ambos o grupo, mas com um aumento significativamente maior no grupo controle. O grupo de intervenção relatou significativamente menos sintomas psicológicos e emoções negativas e maiores emoções positivas e satisfação com a vida após a intervenção e no acompanhamento, também comparado aí com o grupo controle. A conclusão nos traz o retorno à rotina após a turbulência. O estresse da pandemia inevitavelmente produziu um sentimento de alívio, mas pode mascarar a necessidade de restaurar o bem-estar e a saúde mental de crianças e adolescentes após a crise.
Aqui apresentamos uma intervenção de prevenção baseada em evidências que integra a promoção de saúde mental e estratégias de prevenção ao vício para ajudar a lidar com o contexto estressante da pandemia. Adaptar intervenções preventivas baseadas na escola para toda a população de crianças e adolescentes, com base em suas necessidades específicas, pode permitir que os formuladores de políticas direcionem efetivamente recursos limitados para aliviar o impacto significativo da pandemia na saúde mental dos jovens. Devido ao papel fundamental das escolas na vida dos estudantes, elas são o cenário ideal para intervenções preventivas que são custo-efetivas, escaláveis e podem alcançar uma grande população de crianças e adolescentes em seu ambiente natural. Portanto, currículos integrativos de bem-estar e prevenção ao vício podem combinar saúde mental com atitudes e habilidades positivas que podem sustentar um futuro de desenvolvimento e comportamento saudáveis na geração mais jovem. É muito interessante esse estudo que só reforça como a psicologia positiva é importante e atua como uma abordagem complementar à terapia cognitivo-comportamental. Deixe para mim nos comentários se você conhece a psicologia positiva e se você gostaria que eu trouxesse mais artigos sobre ela. A associação entre o modelo de personalidade de 5 fatores e o jogo patológico, uma meta-análise. O artigo investiga a relação entre os 5 traços de personalidade, que é neuroticismo, conscienciosidade, amabilidade, abertura e extroversão, e o jogo patológico, que é um transtorno de saúde mental, seria o vício em jogo, basicamente. Não jogo de videogame, essas coisas, é jogo de azar, no caso. A meta-análise incluiu 20 amostras de 19 estudos, totalizando aí 32.222 participantes. Descobriu-se correlações significativas entre o jogo problemático, ou jogo patológico, e cada um dos traços de personalidade, sendo o neuroticismo o mais fortemente correlacionado positivamente, enquanto a conscienciosidade, amabilidade, abertura e extroversão mostraram correlações negativas. Isso indica que jogadores problemáticos, jogadores patológicos tendem a compartilhar um perfil de personalidade comum, o que pode fornecer insights para estratégias eficazes de prevenção e tratamento do jogo patológico. Na discussão e conclusão do estudo, os autores destacam que a meta-análise confirmou a hipótese de que o jogo patológico está significativamente associado a maiores scores em neuroticismos e menores scores em conscienciosidade e amabilidade. Também mostrou associações significativas com menores scores em abertura e extroversão. Embora os resultados sejam correlacionais e não indiquem causalidade, eles são consistentes com possíveis causas do jogo patológico. As características de personalidade associadas ao jogo patológico tendem a ser comuns em outros distúrbios aditivos. O neuroticismo é caracterizado por tendências para ansiedade, depressão, raiva, instabilidade emocional e vulnerabilidade ao estresse. Pessoas com alto níveis de neuroticismo podem estar mais propensas a se envolver em comportamentos de risco, como o jogo, como uma forma de lidar com emoções negativas ou como uma forma de buscar aí excitação. Isso sugere que intervenções focadas na gestão do neuroticismo podem ser benéficas para prevenir ou tratar o jogo patológico. Os outros traços de personalidade encontrados com relação negativa aí ao jogo patológico são a conscienciosidade, porque pessoas com baixa conscienciosidade podem ser desorganizadas e imprudentes, o que pode levar a comportamentos de jogo aí impulsivos. A baixa amabilidade pode envolver pouca empatia e desconsideração pelas consequências do jogo sobre os outros. Menor abertura pode indicar resistência a novas experiências, influenciando talvez a busca por atividades conhecidas, como o jogo. A extroversão, nos baixos níveis de extroversão, podem estar associados a comportamentos de risco, como o jogo, como uma forma de buscar emoção ou conexão ali social. Esse artigo é mais um das centenas de artigos que correlacionam os fatores de personalidade dos 5 grandes fatores a algum transtorno ou questão da psicologia. Serve mais uma vez para reforçar que estudar os 5 grandes fatores e até investigá-los com nossos pacientes pode ajudar muito no tratamento e na prevenção de transtornos e problemas variados. O que você pensa
sobre isso. Deixa para mim nos comentários e me diz se você já conhecia os grandes fatores ou se você simplesmente sai falando das outras teorias de personalidade sem conhecer a mais estudada e mais utilizada teoria da personalidade, que são os 5 grandes fatores. Vou sair falando de várias outras aí e esquece da mais relevante para nossa área, principalmente quando a gente pensa nas pesquisas. Eficácia da terapia cognitivo-comportamental visando fadiga severa após doença por coronavírus 2019, resultados de um ensaio clínico randomizado. O artigo tem como objetivo avaliar a eficácia da terapia cognitivo-comportamental no tratamento da fadiga severa pós-Covid-19. O estudo foi um ensaio controlado randomizado realizado na Holanda com pacientes que apresentavam fadiga severa de 3 a 12 meses após infecção por Covid-19. Os participantes foram divididos em 2 grupos. Um grupo recebeu terapia cognitivo-comportamental focada na fadiga pós-Covid-19, enquanto o grupo controle recebeu cuidados usuais. O tratamento de TCC foi personalizado para cada participante e conduzido por psicólogos treinados. A eficácia da TCC foi avaliada com base na redução da fadiga e outros sintomas relacionados, com avaliações realizadas no início do estudo, imediatamente após o tratamento e 6 meses depois. Os psicólogos treinados realizaram as sessões de TCC e o protocolo incluiu técnicas específicas como gestão de atividades, mudança de pensamentos disfuncionais e estratégias para melhorar o sono e a regulação emocional. Essas sessões visavam ajudar aí os pacientes a entender e modificar comportamentos e pensamentos que contribuem para a persistência da fadiga. Na discussão e conclusão, o estudo ressalta que a terapia cognitivo-comportamental foi eficaz na redução da fadiga severa pós-Covid-19 e que os efeitos positivos se mantiveram por 6 meses após o tratamento. O estudo também destaca que, além da redução da fadiga, houve melhorias no funcionamento físico e social e uma diminuição dos sintomas somáticos e problemas de concentração nos pacientes tratados com TCC. Esse daqui é só mais um estudo recente que demonstra a eficácia da terapia cognitivo-comportamental para o tratamento dos mais variados transtornos e dificuldades. Até mesmo uma questão atual, efeito aí da última pandemia, foi trabalhada com a TCC. A capacidade da TCC poder ser adaptada ao indivíduo e incorporar aprendizados de abordagens novas a deixa apta para qualquer caso. E o que você pensa sobre isso? E voltando aqui, esses foram 12 artigos de 2023 que achei interessante trazer para vocês. Tem muito mais coisa na área de saúde mental que saíram em 2023, mas eu vou deixar para falar sobre elas futuramente. A minha ideia é trazer com frequência artigos que sejam relevantes tanto para profissionais quanto para pacientes. Espero que tenha gostado, dê um gostei, comente e veja os vídeos aqui na lateral que podem te interessar. Tenha um excelente dia e até mais.